vai recebendo outras pessoas ao longo da apresentação. Já temos 22 pessoas na sala. Quero saudá-los, né, nessa manhã de sexta-feira. Sei das dificuldades que todos estão vivenciando, né? Tem colegas aí que estão recuperados. Marcelo, fico feliz que você está de volta. Realmente é um drama aí para a sociedade, em especial para os profissionais de saúde. A gente vai falar hoje bastante da Covid, né, porque é um tema que todos os profissionais de saúde têm que conhecer, têm que entender, e a gente vai falar isso dentro do contexto da aula, que é a gente falar dos tipos de estudos, né? Então, a gente vai falar dos tipos de estudos que podem ser feitos e adaptar a aula às necessidades aí de entendimento da pandemia, que é uma oportunidade que a gente tem da aula ficar mais interessante e mais produtiva. Eu mandei 2 conteúdos para vocês, não sei se todos receberam. Vocês podem usar aí o chat para se comunicar comigo se não receberam. Foi um conteúdo de um livro sobre a filosofia da ciência, é um capítulo, né, que fala diversas coisas que são fundamentos, né, diversos fundamentos da filosofia da ciência, o falsificacionismo, né, que é a teoria de Karl Popper. A gente fala sobre indução, sobre dedução. Quem não recebeu, estou vendo aí que teve gente que não recebeu, manda um e-mail para pós-graduação, o pós-cardiovascular-uf@gmail, porque a gente mandou esse conteúdo, a gente mandou um editorial que saiu ontem na Folha de São Paulo, sobre perguntas, né, que eu vou falar um pouco com vocês para a gente começar a aula, e a gente também mandou um link do vídeo no YouTube. Todo esse conteúdo que a gente mandou era para ser lido e visto como introdutório para a aula de hoje, mas quem não teve acesso, quem não viu, também não vai ser prejudicado. Então, deixa eu já abrir aqui e começar a mostrar para vocês. Deixa eu mostrar aqui para vocês um material. Uhum. Deixa eu apresentar aqui. Está. Aí. Não é esse aqui. Aqui. Pronto. Deixa eu abrir aqui a tela para vocês. Então, vamos lá. Present now. Ok. Então a gente vai começar aqui e vocês, conforme a aula for acontecendo e a gente tiver um momento de interação, vocês podem mandar mensagens pelo chat ou podem falar e a gente para e discute, né? Eu vou pedir que todos deixem o microfone no mudo, né, para a gente não interferir com o som. Então, a gente vai hoje falar sobre os tipos de estudos na área da saúde, como desenhar e interpretar. Então, existem 4 categorias de fontes da informação e como que os clínicos, né, usam. Uma fonte muito utilizada são os sistemas de informações, né? São recursos em que a informação já foi avaliada por um grupo de especialistas e ela é colocada já classificada com o conteúdo, né? E desses, talvez o que mais vocês conheçam é o UpToDate,
né? O Up to Date é hoje o livro médico mais lindo, mais lido no mundo, em que existem especialistas que ficam o tempo todo vendo dados de novos estudos que vão saindo e vão atualizando aquelas recomendações, novos guidelines, novos estudos, né? Quem não conhece, vale a pena conhecer, está aqui o site, né, o uptodate.com. Toda a parte do conteúdo aí do coronavírus está liberado lá para acessar e é hoje o que a maioria dos médicos no mundo usa quando tem que tratar um paciente, porque a informação dali é uma informação de muita qualidade. Mas essa informação ela foi filtrada por especialistas, né? Então é um site que o resto do conteúdo ele é bem caro, né? Se a pessoa for pagar individualmente, vai a mais de milhares de reais, né? E normalmente as instituições assinam. Dentro do Antônio Pedro, todos os profissionais têm acesso porque existe uma assinatura institucional lá no Antônio Pedro. A segunda maneira de você receber informações são as sinopses, né? Então existem revistas, até o próprio New England tem um Watch, né? O New England Watch, que ele vê os artigos novos e alerta para você com um pequeno resumo, né? Ah, saiu o artigo tal, saiu o artigo tal. E é muito prático, assim, no dia a dia, chega no fim do dia. Hoje, então, com a pandemia, né, todo dia tem um, dois artigos que são importantes para o que vai ser discutido no dia seguinte com o que é feito com os pacientes, né? Então, as sinopses são muito importantes. Resumos também são muito importantes, né? A Cochrane, que é a principal, ela faz revisões sistemáticas, meta-análises, é uma fonte muito grande de dados, existe todo um tratamento. Não é fácil fazer uma revisão sistemática, a gente vai mostrar, e já teve aula disso para vocês, mas é uma fonte muito importante de informação. As informações das revisões sistemáticas é que depois vão compor as informações dos livros, do up-to-date, de como a gente conduz os pacientes, né? Mas, realmente, da onde tudo começa, a base de tudo são os estudos originais, né? Chamadas fontes primárias de informação. E todo dia a gente está sendo inundado aí por dezenas de estudos, né? E muitos deles com problemas metodológicos graves, que a gente vai conversar aí ao longo da apresentação, como que a gente foge desse tipo de problema. Então, a literatura, ela tem um foco. Normalmente, você, quando vai estudar um assunto, eu quero aprender algum assunto, quero entender algum assunto, a primeira coisa é você identificar um problema, definir uma pergunta estruturada, buscar a melhor evidência, e depois de você ter essas evidências, os estudos originais ou as revisões sistemáticas sobre o assunto, você valida essas evidências, vê os resultados e vê se eles podem ser aplicados ao cuidado do paciente. Então, existem várias fontes, né, de informações, desde observações clínicas não sistemáticas, relatos de casos, estudos só da fisiologia, né? Então, existe muito estudo assim. Foram testados contra o coronavírus 800 drogas, 20 delas são promissoras, né? Porque mostraram ali na bancada, um estudo de célula, algum efeito sobre o vírus, né? E depois dos estudos observacionais, a gente vai falar dos estudos clínicos, os trials randomizados e, finalmente, a revisão dos estudos randomizados, né? Então, esse é o delineamento de uma pesquisa. Sempre, e o mais importante, é o delineamento de uma pesquisa. Como que a gente vai analisar a pesquisa, a pergunta que a gente quer fazer. Então, qual é a pergunta que você quer fazer hoje sobre o coronavírus, por exemplo, né? Acho que a pergunta que todo mundo já deve ter ouvido falar é: a hidroxicloroquina é eficaz? Talvez seja a pergunta que a gente vê aí nos grupos de WhatsApp, na televisão, presidentes de países, ministros da saúde
todos estão com essa pergunta para ser respondida. Então, como não existe a resposta para ela, estão sendo desenhados diversos estudos, né? E esses estudos vão gerar achados. Esse achado é a verdade naquele estudo. A grande coisa de todo estudo é se a verdade naquele estudo é a verdade no universo. Deixa eu só ver aqui se alguém está pedindo acesso. Quando faz esse barulho. Deixa eu ver se tem alguém pedindo para entrar aqui. Acho que todos entraram. Tá. Então, a gente já teve discussão sobre isso, né? As pesquisas, sempre as perguntas das pesquisas, a gente tem que ver se a pergunta ela é factível de ser feita, se a pesquisa vai ser factível, se você vai ter um número adequado de pacientes, se você tem domínio técnico, se você tem dinheiro para cuidar dessa pesquisa, se vai ter tempo, se ela é interessante para você, se ela é nova, e isso é importante, porque às vezes as pessoas querem fazer pesquisas, mas as pesquisas elas não são mais novas, elas já foram feitas, aquela informação ela não vai acrescentar, né? Então é sempre importante ver se a sua pesquisa ela vai expandir achados anteriores, se ela vai fornecer novos dados, ou, caso ela confirme achados anteriores, ela confirme numa população que não foi estudada, ou então confirme num número muito grande de pacientes que dissipe dúvidas com relação a estudos menores. Com relação à ética, é fundamental ter a aprovação ética, e o mais importante é que ela seja relevante, né? Então, está aqui, essa é a pirâmide da evidência. Então, a gente vai hoje discutir desde evidências in vitro, né, que é o nível mais baixo de evidência. Agora, com a Covid, vocês vão ver, né, a questão, por exemplo, da hidroxicloroquina. Ela, in vitro, ela é eficaz contra vários vírus, né? O vírus da influenza, o vírus da SARS-1, o vírus agora da Covid-19, o vírus Ebola. Mas nas outras doenças que ela foi estudada, ela nunca conseguiu passar para os patamares superiores. Ela não se mostrou, a hidroxicloroquina, eficaz nos estudos clínicos com relação aos outros vírus, né? Então, por isso que há muita gente com reticência com relação à utilização de dados in vitro direto em populações clínicas. A gente precisa ter mais evidências, né? E a gente vai mostrar aí o que já tem de evidências, né? Então, a validade e a confiança desses estudos, no final, vai desembocar no nível mais alto de evidência, que são as revisões sistemáticas, em que juntam vários estudos com seus problemas num estudo com uma quantidade de informação muito sólida, né? Então, aqui para exemplificar, exemplo da nossa área cardiovascular, né, o resveratrol, ele tem propriedade antioxidante in vitro e in vivo, podendo reduzir danos de reperfusão pós-isquemia no coração, no cérebro. Isso é estudado tanto na bancada quanto em modelos animais. Vocês sabem o que é o resveratrol? Alguém sabe? Alguém pode falar? Ele é a substância de qual alimento aí, que é o famoso, né? Ele é o antioxidante que é encontrado no vinho. Então, estudos com vinho mostram evidências em estudos animais, né, de que há uma grande eficácia antioxidante, mas a gente não tem evidências ainda definitivas na população disso causar redução da aterosclerose
e muita gente defende estudos randomizados, né, com álcool, que a gente pode falar depois da questão ética e das dificuldades. Quando a gente vai fazer um estudo, também é muito importante, além do desenho do estudo, né, todas as questões metodológicas, é ver aonde que o estudo está sendo feito. Então, estudos que são feitos com populações, que são grandes grupos, né, eles têm um tipo de resultado. Quando você vai estudar amostras, né, são selecionadas de diversas maneiras, você pode ter resultados que não se reproduzem nas amostras. Então, esse aqui é um gráfico da mortalidade de pacientes com aneurisma de aorta abdominal com 5 centímetros. Então, quando você vê a mortalidade desses aneurismas em centros de referência, Mayo Clinic, no Massachusetts General Hospital, na Cleveland Clinic, a mortalidade anual chega a mais de 20%. Mas estudos populacionais feitos com ultrassom de screening na população da Finlândia, na população da Suécia, a mortalidade anual é bem mais baixa. Ah, mas a condição é a mesma. O problema é a população. Por que essa população está sendo acompanhada num hospital de referência cardiovascular, como a Cleveland Clinic, a Mayo Clinic? Porque existe alguma coisa, algum risco inato, algum problema que levou esse paciente a ser acompanhado lá. Então, dados de populações podem diferir de dados de amostra. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a translação de um estudo feito numa região com um centro de referência, quando a gente vai aplicar na população geral. Então, às vezes, uma cirurgia é muito eficaz quando é feita num centro de referência, por exemplo, na França. Mas se a gente quiser replicar aqui no Brasil, no SUS, com as características da nossa população, do cuidado pré, do cuidado pós, pode ser que o resultado não seja o mesmo. Por isso que é muito necessário que se avalie com calma a translação de informações. Um outro dado importante, quando a gente for selecionar a população e o estudo, é o momento que se estuda a doença, né? A doença, ela tem uma história natural, que vai desde o diagnóstico da doença, que a pessoa recebeu o diagnóstico da doença, até as fases finais. Então, por exemplo, agora, uma discussão grande aí na Covid, né, é que se você aplica um medicamento quando o paciente está entubado, no respirador, em fase de insuficiência respiratória, com inflamação pulmonar, a chance desse medicamento ter um efeito é muito menor do que se você aplicar logo após o diagnóstico, em que você tem chance de evitar a evolução, né? Então, conhecer o estágio natural, a história natural da doença, é importante para você descrever e definir a população onde você vai fazer o estudo. Existem 2 tipos básicos de estudos clínicos, né? Os estudos descritivos, em que a gente vai avaliar as características da distribuição de uma doença ou de uma condição na população, e os estudos analíticos, em que a gente vai tentar buscar causa e efeito, né? Um é você bater uma foto, né? Ver, a gente está vendo estudos aqui em que há uma incidência de pessoas com Covid aumentada em, por exemplo, profissionais de saúde, né? E depois a gente vai tentar entender por que os profissionais de saúde estão tendo maior infecção. É a transmissão do paciente para eles? Será que é o treinamento dos profissionais? Já tem gente que defende que os profissionais de saúde estão sendo contaminados pelos próprios colegas que ficam trabalhando com eles, né? Então tem gente agora, isso é recente, né?
que está defendendo, tem gente que está defendendo que as equipes de saúde do Covid, que atuam com Covid, sejam testadas toda semana, para que os assintomáticos infectados não infectem os outros colegas. Então, tentar entender a causa e o efeito é muito importante para você conseguir fazer o tratamento e a prevenção. Então, Professor, desculpe. Pode falar. Deixa eu ver aqui para vê-lo. Professor, desculpa, tem aluno Pode ser querendo entrar. Tem aluno querendo entrar, pedindo permissão. Então Sérgio. deixa eu admitir. Tem mais alguém? Sérgio. Podem, quando tiver alguém tentando entrar, me avisem, por favor, porque como eu estou com a tela grande aqui, eu não consigo ver as pessoas. Preciso que me sinalize. Obrigado. Então, a gente vai começar a falar do primeiro tipo de estudo clínico, que é o relato de caso. Então, o relato de caso é o primeiro, assim, o passo inicial do estudo com o ser humano. Eu recomendo, né, todo mundo, na época que está ou como estudante de graduação, ou então começando o mestrado, ou na residência, fazer um relato de caso, porque o aprendizado é muito grande, é a introdução ao estudo com o ser humano. Então, eu estou apresentando aqui para vocês o relato de caso que saiu tem 2 semanas, né, no New England, que é do primeiro caso de coronavírus nos Estados Unidos. Então, o New England é uma revista que praticamente não publica relatos de caso. Ela é a revista médica que tem a maior fator de impacto, né? A revista mais citada, que só saem estudos, trials com milhares de pacientes, estudos que mudam a prática clínica. E agora está publicando vários relatos de caso, né? E esse relato de caso saiu tem 2 semanas e já tem 240 citações. Já saíram, depois desse estudo, 240 artigos que citam esse relato de caso. E ele mostra coisas simples, assim como o raio-x do paciente quando ele internou, o raio-x depois que ele piora, mostra o quadro clínico do paciente com febre subjetiva, depois ele tem febre, tem tosse, tem rinorreia, tem fadiga, muito bem, assim, graficamente, muito fácil de você ver o desenvolvimento do sintoma no paciente. E aqui, ele no final do relato, o relato tem 3 páginas, né? Nós relatamos, desculpa, ele não saiu tem 2 semanas, não, foi 5 de março, eu tenho um mês. Os achados clínicos do primeiro paciente com Covid-19 nos Estados Unidos. E os aspectos chaves desse caso, a decisão do paciente ter ido procurar o hospital, o reconhecimento de uma história, ele tinha ido na cidade do epicentro, lá na China, Wuhan, a coordenação, o que foi feito lá pela equipe, o isolamento do paciente, os testes laboratoriais e a importância dos médicos aqui. Na época era muito importante, não tinha nos Estados Unidos ainda a transmissão comunitária, né, de se perguntar sobre a exposição ao paciente. Então, o que faz um relato de caso ser aceito? 1, a doença ser rara. 2, a doença ter uma apresentação atípica. 3, você ter feito alguma intervenção que mostrou uma mudança significativa daquela condição. Então, se eu fizer um relato de caso de um paciente com um infarto, ele chegou no hospital, fez uma angioplastia, foi tudo bem, teve alta, não vai ser aceito por revista nenhuma, porque ele não acrescenta nada no conhecimento médico. Mas se eu fizer um relato de caso de um paciente com infarto, que ele chegou com infarto, e aí descobriu depois que ele tinha Covid, e por causa da Covid, junto com o infarto, ele teve
complicações, ou então isso acabou, infelizmente, transmitindo para a equipe da unidade coronariana. Isso servirá de alerta e de aprendizado para outros médicos, porque a doença está se desenvolvendo. Então, são esses os tipos de coisas que fazem ser aceitos. Então, por exemplo, a raiva, que é uma doença que tem uma das maiores letalidades na medicina, né? Ela chega a 100%, né? A pessoa que desenvolve raiva, a mortalidade, a letalidade da doença chega a 100%, até recentemente não tinha tratamento. Até que no New England foi publicado esse relato de caso, que foi a vida de um paciente após eles terem feito coma induzido e eles fizeram um tratamento chamado plasmaférese, que tiraram o sangue do paciente, ficaram filtrando para tirar os elementos tóxicos do vírus que causam a morte. Isso levou o Brasil a criar aqui o protocolo do Ministério da Saúde, aqui, né, da Secretaria de Vigilância em Saúde, para tratamento da raiva, né, a partir desses relatos de casos. Nunca vai ter um estudo clínico randomizado com esse tratamento. Por quê? Porque a mortalidade da raiva é praticamente 100%. Então, você salvou um caso, isso já levou a medicina a tomar decisões em relação a utilizar. Depois do relato de um caso, a gente tem a série de casos, em que você vai ter uma população de pacientes e que sofrem algum tipo de intervenção, e você vai dizer se elas tiveram ou não algum desfecho, né? Então, aqui tem um estudo de 1935 do New England sobre relatos de 34 casos de hérnia de disco, uma doença comum, né? Mas que, na época, foi o relato inicial. Então, não se sabia que o disco intervertebral podia romper e comprimir a coluna. Então, os resultados desse estudo, primeiro, mais importante achado, foi que a cirurgia dos casos com hérnia de disco lombar levou um alívio imediato da dor na perna. O alívio foi completo e permanente em todos os 34, exceto um caso, né? Então, você vê aqui as imagens, né, um exame muito antigo, que se joga contraste no canal medular, mostrando aqui a hernia de disco e a compressão. E aqui, ó, nós acreditamos que a cirurgia, que é a laminectomia, com a remoção do fragmento do disco que comprime, melhora o paciente. Então, agora, no dia 15 de abril, foi publicado uma série de casos do Covid causando doença neurológica no New England. Então, vocês vejam aqui, 64 pacientes consecutivos, nós temos os achados neurológicos de 58 pacientes. Esses pacientes foram avaliados em 2 unidades de terapia intensiva na cidade de Estrasburgo, na França, entre 3 de março e 3 de abril. Então, observaram um mês os pacientes, 6 pacientes foram excluídos porque estavam com curarizantes, né, com curare, bloqueados, né, e aí eles foram avaliados 58 pacientes com PCR, e aí o que eles encontraram? Nessa série de pacientes consecutivos, vimos encefalopatia, agitação, confusão, sinais de lesão do trato córtico-espinhal. 2 de 13 pacientes fizeram ressonância, tinham tido achados de AVC, e, devido a dados que estão faltando para determinar, ainda não se tem certeza se existe uma forma específica. De lá para cá, você vê, foi publicado muito recente, né? Eu tenho visto cada vez mais relatos, né, de formas neurológicas da Covid. Na verdade, existe aí uma forma que a pessoa perde o olfato e o paladar, né, por lesão do nervo olfatório e também dos nervos que inervam
a língua, né, e o paladar. Então, cada vez mais, a doença ainda é muito pouco conhecida, está se vendo formas neurológicas. Então, você relatar uma série de casos pode ajudar, no começo, a você chamar a atenção e as pessoas começarem a tratar e entender melhor a doença. Depois dos relatos de casos, você passa a ter ensaios clínicos. Os ensaios clínicos, eles já são um patamar acima na pirâmide do conhecimento. E a gente tem, inicialmente, controles históricos, dados de registro, e você tem tratamentos, né, que são feitos, né? Então, a gente vai falar desses estudos agora. Os estudos de coorte, estudos transversais, estudos caso-controle e, finalmente, os estudos randomizados, né? Então, o estudo de coorte é um tipo de estudo bastante informativo, né? Você pode avaliar ele para tratamentos, mas se usa muito os estudos de coorte para se avaliar exposições, né? Eles que geraram os chamados fatores de risco cardiovasculares no estudo de Framingham, em que se estudou uma cidade. Evandro, né, visitou até a cidade de Framingham, uma cidadezinha pequena, com 50 mil pessoas, fica no estado de Massachusetts, e eles conseguiram incluir todos os habitantes da cidade num estudo que os pacientes, né, os habitantes, foram acompanhados durante décadas. Esse estudo começou depois da Segunda Guerra Mundial, na década de 50, e hoje já se acompanham os netos dos pacientes da coorte inicial. E se avaliava, por exemplo, pessoas que fumam e pessoas que não fumam. E se via se surgia infarto entre os fumantes e infarto entre não fumantes. Como era muito mais frequente o surgimento de infarto entre fumantes e não fumantes, se considerou que o fumo era um fator de risco para a doença cardiovascular. Esses estudos, eles sinalizam fatores, seja ambientais, genéticos, fatores que aumentam a probabilidade de uma doença, do desenvolvimento de uma condição, mas eles não conseguem definitivamente explicar para a gente se aquilo é a causa da doença. Então, por exemplo, você tem estudos de coorte em que você vê que pessoas que bebem têm menos infarto do que os que não bebem. Mas as pessoas que bebem, né, fazem uso, por exemplo, de bebida moderada, né, de álcool ou de cerveja, eles têm muitas outras coisas que diferem de quem não bebe, né? Por exemplo, uma pessoa pode não beber, eu tenho pressão alta, eu não quero beber. Eu bebi uma vez e passei muito mal. Então, você vai ter outras diferenças. A maneira definitiva de você provar que uma exposição ou alguma coisa faz desencadear uma doença são estudos randomizados, né? Mas os estudos de coorte, eles levantam hipóteses muito importantes. Através do coorte de Framingham, hoje a medicina sabe que a hipertensão ela aumenta 3 a 4 vezes o risco de AVC, de morte súbita cardiovascular, de infarto. A gente sabe que o colesterol aumenta o risco de doença cardiovascular, né? A hipercolesterolemia. Outro achado do estudo de Framingham foi o tabagismo. Depois eles descobriram também que o HDL, quanto mais alto, mais baixa a doença cardiovascular. E depois as coortes genéticas, certas alterações genéticas. Então, é muito importante o estudo coorte. Uma outra maneira de se estudar é através do estudo caso-controle. Então, quanto no estudo coorte a gente parte da exposição para ver depois o desenvolvimento do desfecho, no estudo caso-controle é o contrário. Você seleciona primeiro
casos. Então, eu vou pegar aqui no Antônio Pedro 100 pessoas que tiveram infarto. E depois eu vou selecionar 100 pessoas que não tiveram infarto. Qual é a taxa de fumantes nos que foram infartados? Então, eu vou de trás para frente, né? Eu vou da doença e vou tentar ver quem tinha o fator, né? Então, esse tipo de estudo, você vai encontrar associações, enquanto nesse estudo aqui, você encontra risco, né? Então, por exemplo, aqui você vai ter o risco relativo. As pessoas que foram expostas ao fumo, houve um risco relativo de 30% de infarto no final de um ano. Enquanto aqui não, você vai encontrar uma associação. Então, nos estudos de caso-controle, normalmente você vai ter a razão de chance, o odds ratio, né? Então, existe 3 vezes mais chance de você encontrar fumantes entre os infartados do que entre os controles. Esses estudos normalmente são retrospectivos, é muito mais frágil a evidência de que a pessoa teve aquela doença, né? Ou teve a exposição, né? Normalmente, quem tem a doença consegue lembrar muito mais que fumou ou que teve alguma coisa do que quem não tem doença. Então, existe vieses, né, como o viés de recordação da exposição, existe o viés de você não ter dados firmemente anotados, mas eles levantam muitas hipóteses, principalmente no começo. Então, esse aqui é o desenho de como foi feito na época do surgimento da AIDS. E aqui está a associação com o número de parceiros, né? Então, eles viram, na época que surgiu a epidemia da HIV, que as pessoas que tinham um grande número de parceiros eram mais frequentes entre os casos do que entre os controles. Então, houve uma associação entre a exposição sexual. E isso permitiu depois se entender os mecanismos de transmissão do HIV e permitiu o desenvolvimento de estratégias de prevenção, como o sexo seguro, em que a pessoa usa camisinha, outras barreiras para evitar a transmissão. Depois dos estudos de coorte, caso-controle, a gente vai ter ensaios clínicos, né? Então, a gente vai começar a discutir aí sobre os ensaios clínicos, né? Então, vamos ver aqui um estudo de coorte que é bem interessante antes da gente passar para os casos clínicos. Esse estudo é sobre a radioterapia de mama. Então, foi visto que a radioterapia no câncer de mama diminui a mortalidade pelo câncer de mama. Porém, depois de anos e anos e anos, décadas de acompanhamento, começou a ver que as pessoas que faziam radioterapia da mama esquerda, principalmente, começaram a ter mais doença cardíaca. Então, esse estudo mostrou que as mulheres que receberam uma radioterapia com uma dose de radiação de 5 Gray tinham uma taxa de aumento de 7% para cada Gray na doença coronariana. Então, esse estudo foi mostrando que quanto mais alta a dose de radiação na mama, maior o aumento de doença coronariana após décadas da exposição. Então, a gente vê aqui, né? Não só há uma associação com o tempo da exposição, mas também se as mulheres tinham fatores de risco, como hipertensas, como diabéticas, como tabagistas, se elas tinham pelo menos um fator de risco, a incidência entre as mulheres que faziam radioterapia, que é essa linha tracejada fina, era muito maior do que as mulheres que faziam uma radioterapia menor ou que não faziam radioterapia. Então, os estudos de coorte, eles são estudos importantes porque
eles conseguem dar informações, a gente vê aqui, ó, o risco relativo, né, um aumento no risco. Depois de 5 a 10 anos, você vai ter aqui, ó, aumentos, né, significativos da taxa, né, de eventos cardiovasculares. E você não conseguiria fazer um estudo para acompanhar durante décadas, né? Então, os estudos de coorte, eles dão informações bastante importantes e hoje, a partir desses estudos, estão sendo desenvolvidas técnicas de radioterapia que evitam irradiar o coração, para que a gente não tenha esse aumento. Então, eles geram informações muito importantes. Então, para a gente voltar aí à Covid, vou mostrar um estudo de coorte que está sendo bem falado aí, né? Uma das drogas que está mais em alta é esse medicamento antirretroviral, que é o Remdesivir, né? O Remdesivir, ele é um antiviral de largo espectro. Ele foi desenvolvido com o objetivo de ter ação no vírus da SARS-1, do vírus Ebola, e agora foi autorizado esse uso compassivo, né, pacientes que estão graves, e foi publicado na New England esse estudo. Os pacientes receberam o Remdesivir, e aqui a gente está vendo a incidência cumulativa de melhora clínica, né? Então, a gente vê que com 24 dias, 60% dos pacientes tiveram melhora clínica, e no final de um mês aqui, 80%, né? A conclusão desse estudo do New England é que nessa coorte de pacientes hospitalizados com Covid grave, que receberam o uso compassivo, né, do Remdesivir, uso compassivo é o uso quando você não tem nenhum medicamento disponível para salvar o paciente daquela condição. Então, a família ou o paciente aceita receber um medicamento que ele não sabe se vai ter efeito ou não, mas há uma esperança. E observou-se melhora clínica em 36 dos 53 pacientes, 68%. Mas esse é um estudo de coorte. O estudo de coorte, a palavra coorte, é uma palavra do latim, que significa aquelas pequenas batalhões, né, pelotões dos exércitos romanos, né, que iam ali com a lança, todos juntos, né, andando. Então, normalmente, o que acontecia com o pelotão era o que acontecia com todos, né, porque eles se deslocavam ao longo do tempo e iam combater, batalhar um grupo contra um grupo de outros inimigos. Então, o estudo do coorte, ele tem esse sentido de você longitudinalmente acompanhar o que acontece com pessoas que vão ser expostas a uma mesma coisa. Então, esse estudo é um ensaio clínico? Sim, é um ensaio clínico, mas ele não é randomizado, controlado. São pacientes que receberam o Remdesivir e que se viu depois o que aconteceu. A gente não tem comparações, né? Ele é um estudo descritivo, mas pode se comparar com controles históricos, pacientes que antes não estavam recebendo Remdesivir e que a melhora clínica não era de 68%. Na verdade, a melhora clínica dos pacientes, a gente vai mostrar depois, é em torno de 30% depois que eles ficam com essa forma mais grave, né? Então, isso fez com que se fortalecesse a necessidade desses estudos, que já estão em andamento com o Remdesivir, mas na forma do estudo placebo controlado, para que todas as variáveis que podem interferir no estudo sejam controladas. Você também pode fazer estudos transversais, né? Que é você bater uma fotografia e saber como que está aquela população naquele momento, aquele grupo num determinado momento. Então, esse é um estudo bastante interessante, né? Um estudo transversal, feito com combatentes do Iraque e Afeganistão que voltaram da guerra para se ver qual a incidência de problemas mentais entre veteranos das guerras, né?
Então, nós fizemos aqui um estudo, esse estudo foi feito com 2.500 pessoas, né? Antes dele sair e depois dele saírem, 3.000 e tantas pessoas, quando eles voltaram, né? E se avaliou ansiedade, depressão, o estresse pós-traumático, e aqui está os resultados disso, né? Os pacientes, os voluntários, né, que foram avaliados, tinham em torno de 15 a 17% de doença psiquiátrica, depressão, ansiedade ou estresse pós-traumático após o Afeganistão, ou antes de ir para o Iraque, 9%. Né? E somente 20 a 40% desses pacientes procuraram cuidado mental. Então, na verdade, há uma grande preocupação com os veteranos, né? E quando eles voltam, existe um grande número deles que estão com problemas psiquiátricos e que não vão para o atendimento psiquiátrico. Então, há necessidade, a partir de estudos como esse, de se desenvolver uma maneira de avaliar pessoas que voltam de situações como essas, né? E aí vocês podem fazer analogias para as pessoas que moram em áreas que têm tiroteio, em áreas de risco de violência, ou profissionais como policiais, forças de segurança que trabalham em áreas em que há uma similaridade, né, com esse contexto de combate e risco de morrer. Então, é um estudo transversal. Pegou todo mundo e bateu uma fotografia, e isso dá muita informação até para você definir políticas de saúde e o que fazer daqui para frente, né? Mas o ponto alto dos estudos, todos esses estudos têm vieses, né? Vieses de seleção da população, vieses do tipo de tratamento, são os estudos randomizados, né? Eles são o ponto máximo em que você não vai ter uma previsibilidade da escolha do tratamento. O tratamento vai ser administrado de modo aleatório. Com isso, você vai evitar selecionar pacientes que têm mais chance de responder para um grupo ou para o outro grupo. E você vai tentar também controlar, ou seja, nem o paciente descobrir que está recebendo o tratamento, nem quem cuida dele vai saber que o paciente está sendo tratado. É muito importante nesses estudos que você colete bem os dados, você tenha toda a descrição da forma que você vai coletar, você vai analisar na intenção de tratar, que é o paciente, ele foi randomizado para receber o tratamento. Se depois ele não conseguiu seguir com o tratamento, ele é mantido naquele grupo. Por quê? Porque você vai ver depois que você tomou a decisão de tratar. Se você só analisar quem recebeu o tratamento, que é o per-treatment, né, ao invés do intention to treat, isso cria um viés muito grande. Então, o paciente ele pode ter recebido... ele foi alocado para receber uma cirurgia, mas depois ele recusou ser operado, ele não pode ser passado para o grupo do tratamento clínico. Ele continua sendo analisado no grupo que foi decidido para a cirurgia. Porque se ele decidiu não operar, é porque aquele tratamento ele não é bem tolerado pelas pessoas, ou então o paciente ele tem alguma condição que faz com que ele tenha medo daquele tratamento, ele tem uma doença pulmonar, enfim. Isso é muito importante. Se você analisar um estudo randomizado, ao invés de intention to treat, analisar ele per treatment, o estudo deixa de ser um estudo clínico randomizado e passa a ser um estudo observacional. Você está observando quem recebeu o tratamento. Passa a ser um estudo de coorte de novo. Os resultados, né? Você vai ter que ter muito critério como você vai coletar o resultado, e resultados, eles têm que ser medidos com rigor igual nos dois grupos, né? Tanto quem recebe o placebo ou o outro tratamento padrão, quanto quem recebe o tratamento que você está estudando. É muito importante você ter a cegagem.
que pode ser duplo cego ou unicego. Às vezes, não tem jeito, né? Por exemplo, um estudo que você vai comparar um medicamento com uma cirurgia. Saiu agora, essa semana, um estudo muito interessante no New England, comparando para lesão de joelho, né? Quem tem artrite de joelho, você fazer infiltração com corticoide, comparando com fisioterapia. Não tem como você cegar. Você tem que injetar, e você poderia injetar soro fisiológico, mas a fisioterapia é uma intervenção. O paciente ele vai fazer aquilo, ele sabe que está fazendo e tem alguém que está fazendo. E esse estudo mostrou que as pessoas que depois de um ano fazem fisioterapia têm 2 vezes mais recuperação do joelho do que os que fazem só a infiltração com corticoide, né? Então, a fisioterapia é valorizada. Eu sei que tem fisioterapeutas no grupo. Vale a pena depois ler esse estudo que saiu essa semana. Eu posso depois disponibilizar. O crossover que a gente falou, né, o tratamento A migrar para o B, vocês sempre têm que se manter no intention to treat, porque se vocês forem analisar quem recebeu o tratamento, isso vai enviesar, vai criar um viés nos dados. Isso aqui é uma coisa muito interessante, né, que existem, às vezes, controles não randomizados, né? Então, marinheiros nauseados, aí vai se estudar, né, se avalia o dia do mês que apresentou par ou ímpar, né? O jeito que você vai randomizar, às vezes, interfere no resultado, a gente pode falar sobre isso, mas a randomização bem feita, ela elimina o viés da seleção. Então, um estudo que é um clássico, né? Pacientes que chegam no hospital eram randomizados para tomar antibiótico ou operar apendicite. Então, era sorteado por um envelope, né? Aí abria antibiótico, cirurgia. Então, como de noite o cirurgião não estava no hospital, ele tinha que vir, ia demorar, muitas vezes, quando era sorteado o envelope da cirurgia, eles vinham e tiravam outro envelope e dava tratamento clínico. E se sabe que os pacientes que procuram o hospital à noite são mais graves. Então, esse estudo criou um viés. Os pacientes mais graves, que chegavam à noite, acabaram ficando preferencialmente no grupo de tratamento clínico. Então, aumentou a mortalidade do tratamento clínico. Então, o jeito que era randomizado com envelope causou um viés, porque a pessoa que estava fazendo a randomização estava criando um viés. Normalmente, hoje em dia, os grandes estudos, a randomização é eletrônica, e a gente chama até de randomização oculta, em que você liga para um lugar, fala o número do paciente, e aí lá eles têm um sistema, não tem nenhum envolvimento com você, e dizem para você, tratamento A ou tratamento B. Existem maneiras de você randomizar por estratos, né? Eu quero que tenha nesse estudo 50% dos pacientes do sexo masculino e 50% do sexo feminino. Então, quando chega uma mulher, ele vai ver, já entraram tantas mulheres, entraram tantos homens. Então, ele vai tentar estratificar. Às vezes você estratifica a randomização por sexo, por faixa de fração de ejeção, por doenças prévias. Então, a randomização é muito importante para o estudo dar certo. Como que você sabe que a randomização deu certo? Olhando a tabela 1 do estudo. A tabela 1, que é a tabela que descreve as características basais da população, quando compara o grupo controle, né, com o grupo do tratamento ativo, você vai ver ali do lado, não pode ter nenhum P significativo na idade, no sexo, nos fatores de risco da doença, no número de medicamentos, que tem que ter uma similaridade entre os grupos. Se houver similaridade, o estudo foi muito bem randomizado. Se não houver, vai ser criado algum tipo de viés.
todos os estudos, né? O melhor estudo é o estudo randomizado cego. Com certeza é. Mas às vezes a gente não tem dinheiro, às vezes a gente tem poucos pacientes, às vezes você não tem tempo para fazer um estudo, né? Agora, por exemplo, na Covid, né? Muita gente está apregoando, vamos começar um tratamento antes da gente ter o estudo randomizado, né? E se vocês observarem, alguns tratamentos estão sendo liberados antes dos estudos randomizados. Por exemplo, o FDA, ele aprovou o uso do plasma de convalescença do COVID para tratamento clínico como uso compassivo, né? O paciente ele assina um papel, manda para o FDA em 20 minutos retorna para o médico lá nos Estados Unidos autorizando o uso clínico do plasma de convalescente. Por quê? Porque estudos prévios mostram que há uma chance muito grande de ser eficaz e os efeitos colaterais do tratamento são muito pequenos, muito improváveis. A hidroxicloroquina é outro exemplo. Apesar do medicamento ele já ser conhecido, né, de muitos, né, o medicamento já está há 60 anos em uso clínico para malária, também para doenças autoimunes, muitos locais, até o próprio Ministério da Saúde para os pacientes graves, foi autorizado o uso clínico desde que o paciente aceite, né? O que não pode se propor é que para as formas mais simples da doença, em que o risco é baixo, você faça o tratamento sem ter um estudo maior, porque o tratamento tem risco, né? O principal dele é um risco cardiovascular, né? Ele prolonga o intervalo QT e, dependendo da condição clínica do paciente, pode dar arritmias e isso induzir uma mortalidade se for feita sem um dado científico mais forte. No final, a gente vai discutir isso. Então, aqui está um estudo bastante interessante, né? O estudo da válvula aórtica implantada por via percutânea, o primeiro grande estudo, estudo Partners. Esse estudo foi feito em pacientes que não tinha mais o que se fazer. Eram pacientes que tinham estenose aórtica grave, uma doença que o tratamento é cirúrgico, nenhum tratamento clínico é eficaz, mas os pacientes tinham um risco cirúrgico muito alto e não poderiam ser operados. Então, esses pacientes é quase como um uso compassivo, né? Se randomizou para que eles ficassem no tratamento clínico padrão ou o tratamento com a válvula. E foi o primeiro grande estudo e mostrou redução aqui da mortalidade, morte cardiovascular, AVC, e foi um sucesso. Então, tem 10 anos esse estudo, eu me lembro quando ele saiu, foi realmente um grande impacto na comunidade. Hoje, você já tem estudos para pacientes assintomáticos com baixo fator de risco, comparando com o tratamento que o paciente poderia ser operado, já mostrando resultados muito bons. Então, se começou com esse estudo, depois os pacientes poderiam ser operados com estenose aórtica grave, depois os pacientes poderiam ser operados, mas com risco moderado, até hoje já se estudando em pacientes de baixo risco. Assim que a progressão da ciência, né? Só que toda essa progressão demorou 10 anos, né? E aí a gente vê a melhora em vários fatores clínicos e tal. Conclusão: pacientes com estenose aórtica grave que não são candidatos à cirurgia, a TAV, comparado com o tratamento padrão, levou a redução significativa da mortalidade. Então, aqui está o primeiro estudo randomizado, duplo cego controlado com medicamento para COVID. Foi publicado também alguns dias atrás no New England, com esse medicamento aqui, que é um medicamento para HIV, lopinavir, ritonavir, né? Então, esse estudo mostra que as curvas do grupo controle comparado com o medicamento foram iguais. Não houve melhora clínica. Então, nesse estudo, hospitalizados com COVID grave, não houve benefício
do tratamento com ritonavir, lopinavir, comparado com o tratamento padrão. Então, você observa como que as evidências com a Covid foram desde lá do relato de caso, série de casos, estudos de coorte, até os estudos randomizados. E, finalmente, o estudo de revisão, né, o artigo de revisão, que é até o objetivo dessa disciplina, que todos vocês publiquem um artigo de revisão. O professor Gabriel já mostrou para vocês como que é feito, e é o ápice, né, do conhecimento, porque ele vai reunir o conhecimento de vários estudos randomizados. Existem dois tipos de revisões, né, a revisão narrativa e a revisão sistemática. A revisão narrativa ela tem muito pouca qualidade do ponto de vista científico, né, porque é um especialista numa área que vai definir o que ele acha que é importante. Então, a pessoa senta lá, não, vou falar sobre esse estudo, não tem nenhuma metodologia para selecionar os estudos. As evidências são de baixa qualidade. E por que possuem baixa qualidade? Porque os autores usam métodos informais e subjetivos para escolher o estudo, né? O que leva a expor suas próprias tendências. Então, eu gosto de dado medicamento, eu vou selecionar os estudos que falam a favor desse medicamento. Raramente, numa revisão narrativa, é citada a metodologia que se levou à seleção dos estudos, o que impede o leitor de analisar os vieses dos estudos. Já a revisão sistemática é totalmente diferente. É uma pesquisa em que se leva um apanhado de relatos de uma questão clínica específica. Então, você vai ter uma pergunta que você quer responder. Então, você vai buscar de modo sistemático na literatura informações. E as evidências são de alta qualidade. Por que são de alta qualidade? Porque, usa a metodologia científica como base. 2, existem métodos claros, explícitos, de como você selecionou o artigo e como você avaliou a qualidade do artigo. 3, permite que o leitor possa avaliar se tem viés e melhora a segurança e a acurácia das conclusões. Hoje, as revistas, né, só para ficar aqui nas revistas mais conhecidas da área cardiovascular aqui no Brasil, o Arquivos Brasileiro de Cardiologia, o IJCS, na International Journal, que eu sou editor, existe a necessidade para você submeter um artigo de revisão, que a revisão seja sistemática usando os critérios do PRISMA. Então, eu sugiro que vocês leiam, só botar o PRISMA Critérios, né? E já deve ter sido falado em outras aulas, né? Em que você tem que seguir esse checklist. Seu título, ele tem indicando que é uma revisão sistemática, meta-análise, então boto lá. Meta-análise sobre Covid, diagnóstico e incidência em profissionais de saúde. Depois do seu resumo, você vai ter o background, o objetivo, as fontes. Por que você fez o estudo? Quais são os objetivos? Então, eu quero, nesse estudo, saber qual é a incidência da Covid em profissionais de saúde que atuam na linha de frente hoje. Então, eu vou ter um protocolo para avaliar os estudos, eu vou buscar no Medline, vou buscar no Lilacs, vou buscar no Cielo, vou analisar estudos que tenham pelo menos 20 pessoas, porque eu acho que menos que isso. Então, eu estou dando as informações da metodologia. Eu quero estudos em que tenha usado PCR, ou RT, Real-Time PCR, ou então estudos com sorologia, em que se dosou o IgG. Eu quero estudos que tenham sido publicados em revistas peer review, não vou pegar estudos que ainda não foram publicados. E aí, depois que você seleciona esses estudos, você vai analisar, vai ver o risco de viés dos estudos, sintetizar, chegar ao resultado, ver quais foram os problemas, resumir as evidências e chegar às conclusões possíveis. Então, a incidência
de Covid, a prevalência de Covid profissionais de saúde é 10%, 20%. Ou então, com as evidências disponíveis, não é possível chegar a uma conclusão clara, podendo variar desde 5% até 20%. Enfim, são várias as possíveis soluções. E todo artigo que tem a metodologia Prisma, é obrigatório você ter o diagrama de fluxo, né? Como que você identificou, qual foi a base de dados, se você usou outras, quantos você tirou porque estavam duplicados, quantos você rastreou, quantos que você, no final, considerou elegíveis, quantos que teve que excluir, quantos estudos foram incluídos e aí quantos que você, no final, analisou. Então, a diferença de uma revisão sistemática, ela que é focada numa questão clínica, ela tem fontes bem amplas, fáceis de se encontrar, tem uma estratégia explícita da pesquisa, você tem critérios metodológicos claros, ela é reprodutível, ela tem uma avaliação crítica, dá resultados quantitativos e você tem inferências baseadas em evidências. O ponto final é você fazer uma análise da análise. A meta-análise é isso, né? Meta-análise é uma análise da análise. Então, você fez a revisão sistemática, já que aqueles dados já estão todos na sua mão, você faz um tratamento estatístico daqueles dados. Você utiliza todos os dados da revisão sistemática, integra e faz uma análise. Essa análise, normalmente, você vai ter que usar intervalo de confiança, a razão de chance, o odds ratio, ou o risco relativo ou a diferença de risco. E é muito comum, né, praticamente obrigatório o gráfico do tipo floresta, o forest plot. Né? Então, aí está toda a sequência, né, a pergunta da pesquisa, a revisão, o projeto, a localização dos artigos. Hoje tem revista que só aceita a revisão sistemática se você registrou a revisão sistemática que você ia fazer no clinicaltrials.gov e depois você foi buscar os artigos, né, para mostrar que você registrou aquela metodologia, né, para que todos possam repetir. Depois você tem o pesquisador 1 e o 2, eles chegam e usam o mesmo método para selecionar os artigos, depois, na reunião de consenso, vê o que vai incluir, depois que você tem os artigos randomizados, os dois vão de novo avaliar, discutir quais são os estudos que vão ser excluídos, tabular os dados, analisar, interpretar e chegar no relatório final. Essa análise dos dados é a análise da análise, né? E é a meta-análise. Então, está aqui o gráfico famoso, né, da meta-análise, em que você tem estudo a estudo, os intervalos de confiança, e gera, no final, esse losango aqui. Esse losango ele é original na literatura, ele não existia antes. Enquanto todas essas barrinhas aqui já existiam, isso aqui é seu, foi você que gerou. Esse é um estudo muito legal, isso, né? Que saiu uma meta-análise que incluiu 2 estudos feitos na pós-graduação. Um do grupo da professora Denise Mafra e outro do grupo do professor Evandro, sobre os tais dos probióticos e antibióticos, né? Em pacientes com doença cardíaca, por exemplo, é o famoso Floratil, né? Então, os estudos foram usados numa meta-análise. Então, quando a gente olha esse gráfico, você tem o nome do primeiro autor do estudo. Você vai ter visualmente essa linha aqui, em que há um intervalo de confiança, e aqui, esse quadrado aqui, ele diz o N de pacientes que foram incluídos nesse estudo. Então, eu vejo que esse estudo aqui tem muito mais pacientes do que esses outros. E o intervalo de confiança dele é muito mais curto, mostrando um resultado bem sólido. Estudos com poucos pacientes, normalmente, têm intervalos de confiança muito largos. E quando o intervalo de confiança cruza a linha do 1, essa linha do 1, né,
é a linha do não efeito. Então, esse estudo aqui mostrou um benefício a favor do tratamento, né? Esse estudo aqui foi neutro, porque ele cortou a linha, então ele nem mostrou malefício nem benefício. Esse aqui também foi neutro, esse foi neutro, esse foi neutro, esse foi neutro. Então, a gente tem 1, 2, 3 estudos favoráveis. Então, provavelmente, com o N grande que eles têm, eles vão puxar o resultado final para uma razão de chance de 0,37. Ou seja, esse tratamento provavelmente é benéfico e reduz a diarreia, né, associada ao antibiótico. Então, o uso do probiótico, aí, ele, através dessa meta-análise, se mostrou eficaz. E aqui você vê a chance de você errar na informação. Você tem 95% de chance, da razão de chance ser 0,26 a 0,52. Então, no mínimo, você tem 50% de benefício usando o probiótico, que é um medicamento barato e que tem mínimos efeitos colaterais. Então, com uma meta-análise como essa debaixo do braço, qualquer um se sente confortável a prescrever probiótico quando você está dando um medicamento de largo espectro que tem risco de causar diarreia. Aqui a gente está vendo uma outra meta-análise. Essa meta-análise é sobre tratamento do infarto. Então, a gente vê vários estudos. Então, existiam estudos com N muito pequeno, 23 pacientes, 42 pacientes. Olha como o intervalo de confiança é muito grande quando a gente tem N pequenos. Aí sobe para casa das centenas, né? É o uso do trombolítico no infarto. Até que tem um estudo aqui, olha esse estudo aqui, estudo GICE, ele passa a ter 11 mil pacientes. Se você somar todo mundo que tinha aqui, não dá o N desse estudo. O intervalo de confiança é tão pequeno que você vê mal sair aqui uma perninha da bolinha, né? Que é o número de pacientes. Ele é um estudo muito decisivo. Mas a decisão de fazer trombolítico nos pacientes já era uma coisa que as meta-análises feitas até 1979, a não ser que tivesse um estudo com resultado muito diferente, ia conseguir puxar para cá. Já existia uma evidência muito sólida. E quando sai o estudo disso, você vê, ele não puxa muito o intervalo de confiança para longe. O que ele faz é diminuir essa barra. Então, às vezes, um grande estudo ele tem um impacto muito grande, mas a meta-análise já permitia que você tomasse a decisão porque você já estava caminhando naquele sentido há muito tempo. Então, a meta-análise cumulativa dos trials terapêuticos de infarto, publicado em 1992, um estudo aí espetacular que mostra esses dados que a gente mostrou. Então, é muito importante na meta-análise, né, vocês verem na revisão sistemática a razão de chance e o risco relativo. A razão de chance e o risco relativo maior que 1 indica um aumento da probabilidade do resultado inicial alcançar no grupo tratado. Se for menor que 1, indica diminuição da probabilidade no grupo tratado. Igual a 1, não tem diferença. Então, aqui, a gente tem a linha da unidade, e a gente vai vendo aqui progressivamente como que ela vai se afastando e favorecendo o tratamento. O intervalo de confiança, que é hoje uma das coisas que é exigida por muitas revistas, né? É o último congresso que eu fui, o Congresso Europeu de Cardiologia, se falou muito mal do valor de P e muito bem do intervalo de confiança. O P, você consegue, às vezes, um P altamente significativo só aumentando o N da sua população. Enquanto o intervalo de confiança ele tem outras propriedades que são muito interessantes. É o limite da sua certeza. E quanto maior o intervalo, menor a precisão. Então, já tem meta-análise publicada de Covid. Por quê? Por quem
5 meses que a doença é conhecida, você já tem, hoje, acho que em torno de 1.400 artigos publicados. É praticamente impossível você acompanhar a literatura. Então, já tem gente fazendo meta-análise dos estudos publicados. Então, esse é um artigo, faz uma meta-análise dos achados clínicos, laboratoriais e de imagem aqui na América Latina, rede latino-americana de coronavírus. E aí, no artigo, aqui vocês têm o fluxograma de prisma, já assim, você tem a foto do artigo. Eles avaliaram 450 dados no PubMed, mais 185 dos Scopus, mais 25 identificados no Web of Science. Tiraram 67 porque eram duplicados, né? E, quer dizer, tiraram 67, não, ficaram com 67 após tirarem os duplicados, depois excluíram mais 3 porque não tinha diagnóstico molecular, tinham 64 elegíveis, tiraram mais 6 porque não tinham outras informações, 58 foram incluídos para avaliação qualitativa, tiraram 39, que eram relatos de casos, estudos descritivos, e ficaram só com 19 estudos no final. Então, você vê a quantidade de estudos que eles pegaram para, no final, ficar com 19 estudos. Então, desses 660, 19 foram incluídos na análise. Mas isso é totalmente reprodutível. Se você voltar lá e fizer a mesma coisa que eles, você vai chegar nos mesmos artigos. E aí, o que eles chegaram? Febre foi encontrado em 88% dos pacientes com Covid. Tosse, 57%. Dispneia, 45%. Então, febre é um sinal muito frequente. Entre os pacientes, 20% precisaram de terapia intensiva, 32% por causa de SARA, 6% com choque e 13% dos hospitalizados tiveram desfechos fatais. Então, a conclusão do estudo, né? A Covid-19 está associada a uma grande sobrecarga dos hospitais. Pacientes com comorbidades precisam CTI 20% com polimorbidades, e os pacientes infectados hospitalizados tiveram essa taxa de mortalidade maior do que 13%. Né? Isso é dado já de meta-análise, já está publicado. Né? Então, as revisões sistemáticas aplicam estratégias científicas para estabelecer um modelo explícito e resumido dos estudos. Né? A meta-análise aumenta muito a força da precisão. Então, eu vou terminar a parte da apresentação, para depois a gente passar para a discussão, com esse estudo aqui, o mais badalado, que é o estudo da hidroxicloroquina do grupo de Marseille, né? Que foi aí falado por presidente da República, né? O presidente Trump falou, né? Fala de 100% de cura, né? Mas é um estudo que tem muitos problemas metodológicos, né? Muitos problemas metodológicos. O médico é o Didier Raoult, né? Que ele tem uma presença muito grande nas mídias sociais, foi capa de jornal, capa de revistas lá na França, né? Com o estudo. E o estudo ele usou 600 miligramas de hidroxicloroquina e avaliou a carga viral no suave nasofaríngeo testado diariamente. E esse estudo é um estudo, né, como vocês veem aqui o título, né, trial clínico aberto, não randomizado. Só que com quem que ele comparou? Pacientes não tratados de outro hospital e pacientes que recusaram o protocolo foram incluídos como os controles. Né? Então, o desfecho foi o clearance virológico do SWAB. Né? Então, aqui está um dos grandes problemas do estudo. Né? Os pacientes foram propostos os tratamentos com hidroxicloroquina, foram recrutados no Hospital de Marseille. O controle sem hidroxicloroquina foram de Marseille, Nice
Avignon e Briançon, todos localizados no sul da França. Então, são pacientes de outro hospital, com outro critério de internação, com outra gravidade, né? Então, você não pode comparar controles de instituições diferentes, né? Porque tem um viés muito grande. E aí, ele coloca os pacientes que recusaram o tratamento, eram controles, mas pacientes que tinham critério de exclusão também é o controle, né? Então, se o paciente tinha critério de exclusão, ele não entrou no tratamento, né? Então, os pacientes que foram excluídos. Então, vamos pensar assim: o indivíduo é excluído porque tem mais de 100 anos. Então, se ele tinha um critério de exclusão, ele entra no grupo controle. Então, tem uns de mais de 100 anos como controle. Você não pode usar como controle quem foi excluído do seu estudo, porque não são comparáveis esses pacientes, né? Então, os critérios para ele selecionar o controle, além dos pacientes serem de outro hospital, os pacientes também tinham diferenças clínicas importantes, né? E aí o dado que é o mais importante, né, do estudo, né? Eles arrolaram 36 pacientes de 42 que incluíam. Então, os pacientes tinham critério de inclusão, eles começaram a dar hidroxicloroquina, só que desses 36, 6 são retirados da análise. Está vendo aqui? São pacientes. 6 pacientes com hidroxicloroquina foram perdidos. Mas por que eles foram perdidos? 3 porque foram internados no CTI. Então, o paciente foi perdido porque ele ficou grave e foi para o CTI e ele não conseguiu mais fazer o SWAB. E outra, que um paciente morreu, o outro abandonou o hospital, o outro se sentiu muito mal, parou de tratar. Então, esses pacientes ele tira do grupo do tratamento. Então, ele só ficou com os pacientes que ficaram bem. E, assim, você criou um viés muito grande. Você vai dizer que tem 100% de cura, mas você tirou o paciente que ficou mal e que foi para o CTI. Enquanto dos controles, nenhum foi para o CTI, né? Então, tem muita diferença. E aí estão os gráficos que estão famosos, né? São colocados aí toda hora no WhatsApp, né? Olha só a diferença quem toma cloroquina contra quem foi o controle, né? E aqui mostra, né? Hidroxicloroquina mais azitromicina, aqui o paciente com hidroxicloroquina somente, aqui o controle, né? Esse estudo ele tem problemas metodológicos muito grandes, mas quando um médico coloca isso, né, um outro profissional bota isso no WhatsApp e diz, olha a eficácia, né? Isso você acaba induzindo as pessoas a acharem que o medicamento é eficaz sem ter evidência científica suficiente para isso. O estudo foi publicado no Jornal Infeccioso do Mediterrâneo. Não foi publicado no New England, no Lancet, porque essas revistas não aceitariam nunca esse estudo para ser publicado pelos problemas metodológicos. Então, uma das coisas que a gente mais tem visto nesse momento da pandemia é essa disseminação de informações científicas, até por profissionais de saúde, com interpretações erradas. A gente está no momento da ciência, né? E a gente precisa prezar isso, né? Então, a conclusão desse estudo, né, badaladíssimo aí, né, apesar do seu tamanho pequeno, nosso estudo demonstra que a hidroxicloroquina está associada com melhora da carga viral e desaparecimento dos pacientes e que esse efeito é reforçado pela azitromicina. Esse estudo foi publicado nesse International Journal of Antimicrobial Agents, mas, assim, o estudo tem muitos problemas metodológicos, né? Então, essa apresentação termina aqui, né? Por serem mais precisos do que as palavras, os números são mais adequados para transmitir conclusões científicas. Porém, os números eles têm que ser originários de artigos com desenhos metodológicos bem feitos.
Para ilustrar essa discussão, a gente está aí com 24 pessoas, eu acho, né, na sala, né? Eu separei um vídeo, que é um vídeo rápido, né? Que é dessa cidade aqui de Minas. Eu não sei se vocês viram, né? Mas eu vou mostrar aqui 2 minutinhos do vídeo, né? E depois a gente abre para discussão. O nosso destino é a pequena Pedralva, sul de Minas Gerais. 12 mil habitantes, mais da metade na área rural. Chegamos ao entardecer. Aqui, todos se conhecem, mas ninguém prestou atenção a um pequeno detalhe. Nós acabamos de chegar a Pedralva, que nesta casa funciona a rádio da cidade. Os locutores estão ajudando a gente a encontrar os gêmeos. Dizem que aqui em Pedralva, em praticamente todas as famílias tem pelo menos um par de gêmeos. Será? Vamos ver. Flávio, posso entrar? Dá licença. Morador da cidade há 25 anos, Flávio é o apresentador da rádio. Ele está nos ajudando a reunir os gêmeos na praça da Igreja Matriz. Ele fez o chamado. Todos os gêmeos aqui da cidade de Pedralva. E a resposta foi rápida. Tem a Bruna e o Bruno, aqui do bairro de Jabuticabal. Tem a Ellen, Evelyn. Pedro e Lara. E que história é essa de ter Clara e Gema? Ah, não sei. Isso aí foi a Clara que ligou para cá, falou que a irmã da Gema. Então a gente está, né? Você achou que era trote? Eu achei que era trote, né? Quem sabe existe a Clara e a Gema, e elas também estão convidadas, né, para comparecer frente à igreja. Então vamos fazer um chamado ao vivo? Vamos fazer um lá, chamado então ao vivo. faz pra gente aí. Então tá. O nosso encontro. Rádio Comunidade FM 104. Enquanto esperamos o encontro de todos na Praça Central, nossa busca pelos pares de irmãos nos leva às escolas. Uma confusão de crianças, adolescentes. Conhece algum gêmeo? Quem? Você? Como é seu nome? E o seu irmão? Leandro? Você é gêmeo? Tem irmão gêmeo? Cadê seu irmão? Chama ele pra gente. E em poucos minutos, 5 pares. Moisés, Samuel, Leonardo, Leandro, Evaldo, Raíssa, Rafael. Nas escolas encontramos gêmeos na adolescência. Raíssa e Rafaela, 14 anos. Tiago e Rafael. Então, esse vídeo vai mostrar para vocês, né? Depois, quem não assistiu, eu vou botar aqui no chat, né? Essa cidade lá em Minas uma cidade motivo de muito estudo. As pessoas não sabem exatamente por quê, mas aqui estou colocando o link para quem quiser. Deixa eu parar a apresentação para a gente agora abrir a discussão. É uma cidade que tem uma incidência, comparada com as cidades na região lá de Minas, de 4 vezes mais gêmeos do que nas outras cidades, né? E ela ilustra bem um tipo de estudo que a gente pode fazer. Como que a gente pode fazer um estudo para explicar a maior incidência dos gêmeos, né, nessa cidade? Como que a gente poderia estudar? Alguém aí se habilita a falar e a gente poder discutir como que vocês fariam para abordar essa questão clínica? Vamos discutir. Ninguém está se habilitando. Bom dia, Cláudio. É o Sérgio Menezes. Eu acho que seria importante a gente buscar, no caso, um desenho vendo a árvore genealógica e a consanguinidade para a gente ver se isso geraria uma explicação lógica. Acho que a pergunta começaria pela consanguinidade. Sim, interessantíssimo isso. Então, existem vários tipos de estudo que você pode aplicar. Um, que é esse para avaliar a consanguinidade, né, seria você fazer um estudo transversal. Vamos pegar a população toda, ver quem tem gêmeo, e vamos ver essas famílias aqui,
Eu vou conseguir aqui a prevalência dos gêmeos, né? Então, sei lá, tem 30% das famílias tem algum gêmeo lá. E aí, comparar quantos nessas famílias têm casamentos entre parentes com famílias que não têm gêmeos. Qual o nome desse estudo? Qual o desenho? Quando eu comparo quem tem e quem não tem uma condição e vou ver o que previamente antecedeu. Isso, caso controle. Várias pessoas estão. Então, você pode desenhar um estudo transversal para ver a prevalência da gemelaridade. Posso fazer um estudo de caso controle para ver quantos são consanguíneos e quantos não são consanguíneos. Posso também fazer um estudo de coorte. Como que é o estudo de coorte? Posso ver as famílias que têm casamentos consanguíneos e famílias que não têm. E ver quantos gêmeos vão nascer ao longo do tempo. Isso seria um estudo de coorte. Qual o problema do estudo de coorte? Demora muito tempo. Quanto tempo vai demorar para nascerem crianças em quantidade suficiente para a gente identificar isso? Existem outros estudos que a gente pode fazer, estudos genéticos, né? Analisar o DNA das pessoas com gêmeos. A gente pode fazer também, nos estudos caso-controle, tentar buscar outros dados, se essas pessoas fizeram uso de algum medicamento, se elas se alimentaram com alguma coisa que tem na região, ou se existe alguma região específica da cidade em que vivam pessoas. Então, são todas características dos estudos transversais para levantar hipóteses, né, dessa gemelaridade. E estudos feitos sobre reprodução humana dão informações importantes, inclusive, para você tratar doenças, né? Por exemplo, hoje, transplante de medula óssea, clonagem, terapia de célula-tronco, muitos deles, dessas informações, vieram dos estudos da reprodução humana, né? Tratamento da fertilidade, exatamente. Eu coloquei também, para vocês, não sei se vocês receberam, naquele material, a questão do método indutivo e dedutivo, né? Então, o método indutivo é você ir vendo o que acontece com uma condição e dali tirar uma informação. Então, por exemplo, como que a gente pode fazer o método indutivo, né? Vamos fazer um estudo e ver todas as pessoas, agora com relação à Covid, né? Que tomaram hidroxicloroquina e que depois que tomaram, melhoraram. Então, posso fazer um questionário, né? Eu mando aí para a população de Niterói. Você teve Covid, sim ou não? Você tomou hidroxicloroquina, sim ou não? Você melhorou em 1 dia, 2 dias, 3 dias? Então, a gente vê... fizemos aqui um estudo transversal e vimos que 1.000 pessoas em Niterói tomaram hidroxicloroquina e elas melhoraram em torno do 3º dia. Então, o raciocínio indutivo é: se elas melhoraram até o 3º dia, outras pessoas que tomarem também vão melhorar até o 3º dia. O raciocínio indutivo é isso, a partir da observação, você criar uma lei, criar uma evidência científica para ser aplicada. O problema do raciocínio indutivo é que a gente não sabe se a hidroxicloroquina funcionou ou não funcionou. A gente só tem essa observação. Por isso que a ciência usa o raciocínio dedutivo.
que é o raciocínio dedutivo? Se há pessoas melhorando a partir, dizendo, né, que melhoram a partir da hidroxicloroquina, por que a gente não monta um estudo em que a gente observa as pessoas tomando hidroxicloroquina, mas sem elas saberem que estão tomando? E observa pessoas tomando medicamento que é inócuo, sem saberem que estão inócuo, achando que estão tomando também hidroxicloroquina. Então, quando a gente faz um desenho de um estudo assim, a gente está usando o raciocínio dedutivo. A partir das premissas prévias, vamos gerar uma nova informação. E essa informação vai ser testada. Se depois desse estudo a gente observar que houve realmente uma melhora, a gente vai usar essa informação para tratar os pacientes. Então, hoje a ciência está nesse momento, né? Vários estudos, inclusive aqui em Niterói está acontecendo o estudo, acho que o CPN está participando do estudo internacional aí da hidroxicloroquina, para poder responder essa pergunta, se a hidroxicloroquina vai ser eficaz ou não. No Antônio Pedro, a gente está começando agora um estudo que eu falei no começo, né, acho que a maioria de vocês não deve ter observado, do plasma de convalescente, né, que é a pessoa que já teve a Covid, ela desenvolveu anticorpos, você coleta o plasma e usa. Os estudos com plasma de convalescente já são usados desde da gripe espanhola, né, lá em 1918 se usou esse tratamento. Há evidências, né, com SARS, com Ebola, com várias doenças que eles podem ser eficazes e tem um efeito colateral, um risco de efeito colateral muito baixo. Então, nesse momento de que você não tem um tratamento eficaz, você vai fazer o quê? Uma coorte, que vai tratar vários casos com pacientes com Covid grave, e se vê o que acontece, como foi o estudo lá do Redenvenvi, para você ver se é eficaz, os riscos associados, e a partir daquele momento em que você tiver estudos mostrando essa efetividade, o passo seguinte é o estudo randomizado. Eu acho que aqui no Brasil, talvez o Einstein e o Círio tenham desenhado um estudo randomizado, mas eu não sei também se eles fizeram. Mas está sendo desenhado um estudo randomizado também para uso do plasma. Porque o estudo randomizado ele é mais complexo, envolve muito mais passos do que o estudo feito em coorte, né, em que dá informações no momento que você está numa situação de desespero. Né? Dúvidas, perguntas, comentários? Cláudio, eu queria fazer uma observação. Claro. Como que ficaria essa questão de você limitar, por exemplo, no exemplo que você deu, né, da cidade de Pedralva, e também esses estudos de Niterói, que a amostra é de um único local? A reprodutibilidade? Se isso pode ser expandido, né, a nível populacional, ou ele fica restringido? Que, por exemplo, no título provavelmente você teria que colocar, né? É feito aqui, claro. Por exemplo, tem estudos agora saindo da Covid com medicações chinesas, né? A medicina chinesa. Isso. Medicina tradicional chinesa. E aí a China quer vender esses medicamentos para o Ocidente, né? Dizendo que foram muito eficazes lá nos pacientes e tal, mas ninguém sabe, né? Porque não foram feitos com placebo e lá a população acredita que está melhorando. Assim, uma coisa que vocês têm que saber, assim, o efeito placebo, ele existe. É diferente você não dar nada para alguém e você dar alguma coisa e dizer que aquilo pode ter efeito. 30% das pessoas têm melhoras motivadas porque o efeito placebo ativa o sistema imune, libera endorfina,
Então, assim, o efeito placebo existe. E a gente lança mão, muitas vezes, na medicina, né, de efeito placebo. Às vezes o paciente vai, você não tem um medicamento para tratar, mas você dá um medicamento para o paciente mesmo assim, prescreve vitamina C para gripe. Não tem um estudo clínico que mostra. Mas você prescreve vitamina C, a pessoa não diz, estou mais bem disposto, estou me sentindo melhor. É o uso clínico do placebo. Nos Estados Unidos até existem pessoas que falam que você pode falar para o paciente, né, que aquele medicamento não tem efeito comprovado, mas que tem chance do paciente melhorar pelo efeito que ele pode fazer de sistema imune, no sistema nervoso dele ter um efeito mental. Então, o efeito placebo funciona. Então, a gente tem muita dúvida que esses medicamentos chineses se apliquem aqui. Agora, a reprodutibilidade que você está falando, ela é muito importante. Saiu publicado 5 casos de plasma convalescente na China. Foi altamente eficaz. Será que vai ser eficaz aqui? Por isso que está se reproduzindo em todos os locais, né? Pedralva só para terminar, Pedralva é uma incógnita. Ninguém sabe por que essa cidade tem. Não sei se tem uma turma aí que eu dei aula que tinha uma pessoa de Pedralva. Ela falou, ninguém sabe, todo mundo lá tem um gêmeo na família. O que eu tenho me perguntado muito é essa questão, né, que asiáticos, europeus têm outro padrão, né, a própria doença cardiovascular neles, a terapia farmacológica que é feita, né, essa questão dos inibidores da ECA não são tão utilizados lá, e outra coisa também que muita gente tem perguntado é essa questão da vitamina D, né, que os estudos também são do leste europeu, então eles já têm uma deficiência de vitamina D. Sim. E aí os estudos geralmente são de lá, né? Talvez agora Nova York, com esse caos, vai sair publicações norte-americanas e tenham outros paradigmas, né? Sim. Mas isso é uma questão que fica aí, quando tu comentou, eu liguei logo isso, né? Que é bem regional. Não, isso é muito importante. Tem medicamentos e tem tratamentos que funcionam num lugar do mundo e que não funcionam no outro por causa das características da população, das exposições. Você falou da deficiência de vitamina D, totalmente real. As pessoas aqui no Brasil, elas são expostas ao sol, né? Mais algum comentário que alguém queira fazer? Cláudio, eu queria perguntar se você poderia comentar sobre randomização cruzada, crossover. Sim. Se é válido, se você acha interessante em certas abordagens. Então, a randomização cruzada é uma coisa, crossover é outra. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, que isso é importante, né? Então, quando você randomiza, um grupo vai para um tratamento, outro grupo vai para o outro tratamento. A randomização cruzada é o seguinte. Então, vamos dizer que eu vou dar vitamina para um grupo e vou dar inibidor da ECA para outro grupo, né? Depois de 12 semanas, eu troco. O grupo que tomou a vitamina passa a tomar inibidor da ECA e o grupo que tomou inibidor da ECA passa a tomar vitamina. E eu vejo quanto melhorou a fração de ejeção. Esse tipo de estudo se chama a randomização cruzada. E a vantagem é que o paciente passa a ser controle dele próprio. Então, você vê... Então, por exemplo, você analisa a fração de ejeção, o teste da caminhada, os sintomas, enquanto ele estava tomando, e depois quando ele está tomando, só que você não sabe quando ele estava tomando um, nem sabe quando ele estava tomando o outro. Então, esse tipo de estudo, o bom é que você diminui muito o N e facilita, mas tem medicamentos que têm efeito prolongado, tem medicamentos que... Então, ele tem também algumas limitações. Já o crossover é o paciente, ele está num grupo
e aí ele troca de grupo, vai para o outro lado, né? Então, isso acontece, por exemplo, nesses estudos. Agora, acabou de ser publicado um estudo grande da cardiologia, que é o estudo isquímia. São publicados no New England semana passada, né? Já tinha sido apresentado. E é um grupo que randomiza os pacientes para cirurgia e angioplastia ou para o tratamento clínico. E em torno de 20, 26% dos pacientes que estavam randomizados para o tratamento cirúrgico ou de angioplastia não fizeram, ficaram em tratamento clínico. Então, se diz assim, houve um crossover, porque ele era para ter feito um tratamento, mas não conseguiu fazer. Mas não tem problema, porque você analisa o paciente dentro daquele grupo. Então, se o paciente ele foi randomizado para a cirurgia e ele não operou para angioplastia, ele não fez angioplastia, ele continua a mortalidade, a taxa de desfechos, infarto, dentro daquele grupo. Porque se ele for analisado no outro grupo, cria um viés. Porque, por exemplo, o paciente ele tinha uma doença vascular periférica, e aí na hora de fazer o cateterismo, o médico achou que não devia ser feita angioplastia, porque podia dar isquemia na perna. Ele é um paciente pior. Ele, se for analisado por grupo de tratar, que é o peer treatment, isso induz um viés e muda o resultado do estudo. Então, as revistas, elas até aceitam que você analise esse dado, mas a conclusão do estudo ela tem que ser feita pela intenção de tratar, o intention to treat, porque aí você tem grupos similares. E isso é muito importante, porque, às vezes, o tratamento, o paciente recusa o tratamento por um motivo que você não tem como saber. E ele causa um viés grande, né? Hoje já tem estudos, né, vocês já devem ter ouvido falar, que a angioplastia tem um efeito placebo. Tem um estudo publicado, acho que já tem 2 anos agora, né, no Lancet, chamado estudo Órbita, em que eles entraram dentro do paciente com cateterismo, dentro da coronária, e falava assim para o paciente: estamos dilatando, estamos dilatando. Só que não faziam dilatação nenhuma. Saíam e o paciente achava que tinha feito angioplastia. E o outro grupo, o paciente fez angioplastia. Então, você tinha um grupo placebo e um grupo que recebeu o tratamento. A conclusão desse estudo órbita é que a angioplastia não melhorou o paciente. Foi uma grande discussão dentro da cardiologia se a angioplastia tem um efeito placebo ou não. Hoje, é mais ou menos fato de que existe um efeito placebo associado aos procedimentos. Você dizer para o paciente, eu vou fazer uma cirurgia de hernia de disco. Se você abrir a pele dele e fechar, 30% dos pacientes dizem que melhoraram da dor da hernia de disco nessa cirurgia, que se chama efeito Sham, que é fazer uma cirurgia sem ter efeito. Por isso que existe muito charlatanismo na medicina, né? Pessoas que propagam curas espirituais, curas com cirurgias que não funcionam, porque o próprio sistema nervoso, né, da pessoa, a própria mente da pessoa, faz com que ela melhore. E não é um efeito só psicológico, existem efeitos imunológicos, efeitos hormonais, endorfinas, associados à melhora clínica do paciente. Mais alguma pergunta? Dúvida? Então, a gente está caminhando, espero que tenham gostado aí, né? Eu vi aqui, deixa eu dar uma olhada aqui no chat, né? Teve muitos comentários aqui, estudo frágil, vinho tinto, isso, resveratrol, né? Eu
Gosto muito, assim, quando é na turma, né, a gente divide em grupos, aí eu peço para os alunos desenharem um estudo sobre a cidade de Pedralva, né? Realmente as aulas online a gente tem uma perda, mas eu estou aprendendo a usar a ferramenta aí junto com vocês. Agradeço a presença, né? Deu mais de 30 pessoas, né, Eliette, aí na sala. E professor. Eu queria só ver, professor, eu estou tentando fazer um controle mesmo que não sei se isso vai ser necessário, da presença, e tem um nome aqui que eu não indiquei, Mônica Bernardo, eu não tenho na lista de inscritos. Não sei, porque às vezes as pessoas usam o computador da família e acaba que é algum inscrito. Se ela estiver por aí, quiser... tem uma Mônica aqui. Ela Às vezes está usando o computador de outra pessoa, né? Eu não a conheço. Se depois puder mandar. Então, eu vou terminar aqui a gravação para a gente poder colocar essa aula. Ela vai estar disponível lá no link. E desejo que vocês fiquem bem aí. Tá no nome da minha mãe, aquela, botou aqui no slide. Mas quem é o nome, então? Como é o nome da pessoa que está inscrita? Se pudesse identificar. Marina Chaves. Tá ótimo. Obrigada, Marina. Muito obrigado.